Séria, qual a experiência mais assustadora que você já passou? Minha avó morreu de Alzheimer e tenho medo que minha mãe um dia o tenha. Eu estava cuidando da casa de meus pais e quando eles voltaram de suas férias, minha mãe estava sentada no sofá e adormeceu por volta das 2 da manhã. Eu a acordei gentilmente e perguntei se ela gostaria de ir para a cama ou se ela queria apenas dormir lá e ela estava sudoeste fora disso. Como onde estou? Onde está meu quarto de novo? Depois tropeçou para adormecer na cama. Aquele momento foi aterrorizante para mim. Ela está 100% bem mentalmente e não sabe se alguma vez terá Alzheimer. Mas ver um nível de lentidão mental que me lembrou minha avó foi aterrorizante. A única outra coisa em que consigo pensar foi aceitasse de que eu precisava de ajuda e que teria um caminho muito longo minha frente que provavelmente seria horrível. Tive algumas tentativas de suicídio e AST. Tentar o suicídio não era realmente assustador. Aceitar que eu não queria morrer e precisava de ajuda era. Viveu em um apartamento de segundo andar por alguns anos. Foi acordado por volta das 2 da manhã para bater na minha porta e alguém gritando: "Fogo!". Quando abri a porta, tudo estava laranja brilhante e eu podia ouvir o estalido muito alto da madeira queimando. Pensei que era meu apartamento ou o apartamento debaixo do meu que estava pegando fogo. E minha primeira reação foi encontrar minha gata e tirá-la de lá. Na metade do caminho agarrando-a, percebi que talvez estivesse me colocando em sério perigo e pensei que teria que fugir da varanda. Felizmente, para mim, era o apartamento do outro lado do meu que estava pegando fogo. Então pude descer as escadas e me proteger com minha gata. A hora seguinte foi um tipo de susto completamente diferente quando cruzei os dedos. O fogo não se espalhou para meu apartamento. Não se espalhou. Mas 2 prédios foram destruídos. 14 moradores foram deslocados. 2 gatos perderam suas vidas e um bombeiro foi hospitalizado. Eu tinha 17 anos. Estava voltando para a casa de meu grama à força às vezes. Por volta das 3 ou 4 da manhã, eu morava em um apartamento e saltava regularmente a cerca do meu quintal. Subia até o 2º andar e descia as escadas para subir pela minha janela no 1º andar. Cheguei até a cerca. Ouço um carro gritar seus pneus. Chego ao topo da cerca ao virar as costas para a terra, ouço passos de pé correndo para onde estou. Sou pego desprevenido porque ninguém deveria estar de volta aqui neste momento. Eu pousei e dei a volta para ver Quen, um vizinho que mora no prédio, um mafioso de 32 anos de idade que consome drogas com frequência. Senti alívio porque estávamos em condições decentes e ele sabia quem eu estava crescendo. Mas ele tem uma Uzi na mão. Ela aponta pela metade para mim tremendo enquanto faz. Eu quase me caguei. Mas ela abaixa percebendo quem eu sou ao dizer o que está acontecendo. Ela estava obviamente drogado. As metanfetaminas eram seu veneno e eu podia dizer pela maneira como ele falava. Ele me pediu para segurar a arma para que ele pudesse mijar, empurrando-a no meu peito. Enquanto ele o fazia, eu podia senti-lo tremer de adrenalina. Drogas. Eu olhava e seu aço frio e duro tinha a forma de uma arma. Parecia morte. Senti que não tinha escolha. Fiquei preso por um segundo, mas consegui dar um passo atrás, levantar as mãos e dizer: "Nabro, eu não posso". Ele diz que está tudo bem. Use a sua camisa para segurá-la bem rápido para que ele possa mijar. Repito: Eu não posso. Ponha-o no chão e faça o que você tem que fazer. Eu fico de vigia. Ele continua a mijar, virando meu caminho a cada segundo porque sua arma carregada está no chão entre nós. Eu olho para o outro lado. Tente não deixá-lo mais nervoso. Olho para o céu e ouço um helicóptero se aproximando. Embaixo e seu holofote está varrendo a área. Eu digo a ele: "Eu tenho que ir". Ele pergunta se eu tenho as chaves da porta do quintal. Eu as tiro nervosamente e digo: "Sim, eu tenho". "Mas vamos embora". Eu corro apressadamente até a porta. Abra-a para nós. Ele também mora no 1º andar. E nós seguimos caminhos opostos. Um alívio enorme. Ainda tenho que pular pela janela. Mal consigo tirar a tela porque estou tremendo muito. Consegui sair em 10 segundos depois e estou tremendo, nervoso com o que acabou de acontecer. Eu lavo meu rosto, troco de roupa, me preparo para dormir, e fumo algumas tigelas de erva para me acalmar. Pensei que era uma boa ideia. Então, coloco os adultos nadando e tento relaxar e adormecer. Deriva. 20 minutos depois, enquanto eu adormeço, um laser vermelho está sendo apontado através de minhas cortinas. Eu quase me caguei enquanto minha cama estava visível e o ponto parecia estar tremendo e procurando. Eu estava aterrorizado. Meu único pensamento foi que ele foi e pensou mais alto sobre o que aconteceu e decidiu que eu via demais. Estava literalmente abraçando minha parede e em pé na minha cama tentando evitar o raio laser. Pensei que eu estava morto. Então a luz
luz se apagou e acende e apaga algumas vezes. E notei que o ângulo não é ao nível do chão, está vindo do segundo andar. Uma vizinha com quem eu costumava falar tinha duas irmãs mais novas e a janela delas era do outro lado da minha. Mas no segundo andar, elas estavam brilhando um laser no meu quarto. Muito provavelmente elas me viram pulando no meu quarto e decidiram que era uma boa ideia naquela noite brilhar um raio laser no meu quarto. Eu estava chateado e chamei e mandei alguns textos sobre eles brilhando um laser para o meu quarto naquela noite. Ela entendeu sem que eu tivesse que explicar e eles pararam imediatamente. Mas malditos sejam os pensamentos que estavam passando pela minha cabeça. Eu não sabia se devia rir ou chorar sobre a situação. Minha mãe tentou me matar. Eu tinha 17 anos e atualmente não tenho nenhum contato com ela. Fui expulso aos 14 anos e temos tido uma relação realmente instável desde os 10 anos. Estávamos discutindo por causa da comida e ela já estava louca por seu namorado e de férias com seu amigo. Ela tirou meu telefone de minhas mãos e o colocou em seu quarto lá em cima. Pedi meu telefone de volta várias vezes, pois eu mesmo havia comprado e pago por tudo que tinha a ver com ela. Ela continuou recusando e disse a seu namorado para não me devolver meu telefone. Eu me sentei no topo das escadas e disse: não vou me mexer até ter meu telefone de volta. Ela me empurrou para trás e colocou seu antebraço na minha garganta com todo o seu peso atrás dele. Minha mãe não é uma mulher leve, pesando em torno de 300 lbs a 5'2". Ainda me lembro dela sussurrando ao meu ouvido que ela poderia me matar e escapar impune. Minha visão começou a ficar negra nas bordas e eu pensei genuinamente que ia morrer. Empurrá-la para fora não funcionou e eu estava começando a perder a consciência. Então tentei dar-lhe um soco. Foi uma bofetada fraca contra o lado dela, mas foi suficiente. Ela me jogou pelas escadas abaixo e disse que eu a estava atacando. Ela agarrou minha garganta com suas unhas e me empurrou para a sala de estar. As 2 horas seguintes foram preenchidas com ela me dizendo quanto ela me odiava e desejava ter feito um aborto. Levei vários socos e me disseram que eu nunca acreditaria, que seu namorado e sua melhor companheira atestariam e diriam que eu a ataquei e que ela agiu em autodefesa. Eu chorei até adormecer e estou tremendo enquanto escrevo isto agora. Sufocar alguém, o mais imperdoável da violência doméstica e um precursor direto do assassinato. Tiroteio escolar. Eu era um aluno do ensino médio e um aluno recentemente transferido que foi expulso em outra escola começou a atirar nas áreas comuns. Todos ficam na área comum antes da escola. Por isso era superlotada e perigosa. Lembro-me de ouvir o primeiro tiroteio e pensei que uma mesa tinha caído. Ninguém sequer bateu um olho. Meu professor de orquestra saiu de seu escritório e ficou imediatamente desconfiado e disse: pessoal, o que foi isso? Então, alguns segundos depois, o segundo estrondo. Soubemos então o que estava acontecendo. Por acaso eu estava na sala de orquestra mesmo ao lado dos frequentadores e tivemos uma saída que nos levou ao estacionamento. Mas na escola eles ensinam sempre que há uma emergência para se esconderem em canto. Lembro-me de tentar me esconder em uma sala de prática, mas estava trancada. Então meus amigos e eu nos abaixamos debaixo de um piano e os alunos começaram a se esconder na sala de prática do povo. Naquele momento, nosso professor de orquestra disse vai e nos fez sair correndo pela saída. Foi uma decisão corajosa que ele tomou. E correr até nossos carros foi a corrida mais longa da minha vida. Lembro-me de me esquivar enquanto corria porque pensei que poderia ver outros atiradores apontando para nós, os corredores. Ao correr, percebi que não tinha nem as chaves do carro nem o telefone. E não sabia para onde ir. Por sorte, chegamos ao fundo do estacionamento e nos reunimos com alguns amigos e lotamos 6 de nós em um estacionamento de 4 lugares. Nunca vou esquecer os rostos dos meus colegas ao meu redor marcados pelo medo. E eu nunca esquecerei de pensar legitimamente que posso morrer naquele dia. Depois de dirigir sem rumo e fazer chamadas telefônicas para nossos pais com um telefone, pudemos ver as notícias e vimos que não havia ninguém ferido. Acontece que nosso professor do governo atirou corajosamente o atirador no chão. Ele era conhecido em todo o estado e até jogou um arremesso para o jogo dos Mariners. Estou muito grato por não ter terminado como a maioria dos tiroteios. A coisa mais assustadora que me vem instantaneamente em mente sobre meu filho que na época tinha 1 ano de idade. Ela estava deitado, dormindo no sofá ao meu lado e sua mãe também estava dormindo, aos seus pés. Por alguma razão tive um mau pressentimento e ao tocar sua testa estava gelada, mesmo que ela estivesse suando, suor frio. No momento em que percebi que isto seria sério, ela tinha uma cãibra epilética, geralmente aquela do meu irmão que tem epilepsia pesada, mas neste momento me pegou desprevenido.
Toda a minha lógica e meu cérebro em geral estavam em modo de pânico. Eu o agarrei segurando perto de mim, acordando sua mãe e ambos estávamos em um estado de medo e pânico que nunca havíamos experimentado antes. Enquanto ele ficava apertado, tentei chamar a ambulância por alguma razão, entre todo o choro e gagueira, pude dar-lhes os detalhes adequados. Depois que desliguei, ele ficou tão apertado que ficou todo rígido olhando com grandes olhos mortos para o teto e no momento seguinte seu corpo relaxou. Quero dizer, não relaxou, mas ficou como geleia. Estava inconsciente, mas pensamos que tinha morrido naquele momento, pois não havia nenhum sinal de vida. Os olhos se fecharam e tive dificuldade em segurá-lo, pois seu corpo era como se estivesse saindo dos meus braços. Eu realmente espero nunca mais ter um momento assim em minha vida. Fim da história. Versão curta. A ambulância chegou e eu fui com ele para o hospital. Como mencionado antes, ele teve uma cãibra. Caiu inconsciente e assim soubemos que ele tinha, parece irônico, uma forma leve de epilepsia. Ele agora tem 9 anos. Está perfeitamente bem. Não tem mais epilepsia. A última cãibra foi quando o soro era tipo 5IG, ou pelo menos nenhum sinal que possa ser detectado por neurologistas. Não desejo a ninguém a sensação que tivemos naquela noite. Eu estava saindo do trabalho à noite, por volta das 2 ou 3 da manhã, para uma viagem de meia hora de volta para casa. A cidade onde eu estava trabalhando tinha muitos cervos por perto, e quando eu estava saindo da cidade, havia um veado que estava à beira da estrada tentando decidir se iria ou não. Eu diminuí para bem abaixo do limite de velocidade 25-30 mph. Parecia que o cervo estava recuando. Então acelerei um pouco, até 40 ou 45 e então, na última fração de segundo, bem no momento em que cruzei o caminho do cervo, ele saltou para a estrada. Este filho da puta, bati nos freios e perdi o controle da roda. Meu carro capotou até a metade e eu estava convencido, naquele momento, de que estava prestes a ter um acidente muito ruim, possivelmente fatal. Mas ele voltou para baixo e eu estava enfrentando a direção oposta na outra pista. Se alguma coisa tivesse sido ligeiramente diferente, uma brisa forte, um caminhão em sentido contrário, estrada de 2 faixas, um fazendeiro peidando no vento, eu provavelmente estaria morto. Se o carro tivesse terminado seu rolo, ele teria descido um degrau bastante íngreme na lateral da estrada. Não haveria como eu ter me afastado disso. Veado estúpido de merda. Essa na verdade é a segunda coisa mais assustadora, mas com ela que eu sou capaz de lidar. A primeira coisa mais assustadora foi, no dia em que trouxemos meu filho recém-nascido do hospital. A temperatura corporal dele caiu a um nível assustador. Ele não estava bebendo sua garrafa. Não conseguia despertá-lo. Nós o levamos ao hospital em nossa cidade e eles não puderam fazer nada por ele. Nenhuma unidade pediátrica. Ele teve que ser transportado para a próxima cidade para um hospital infantil. Meus sogros vieram e pegaram minha esposa e eu, e isso teve que ser a viagem mais longa e mais temerosa que já fiz. Nós o levamos para o hospital e eles tentaram fazer uma punção lombar e não conseguiram. 2 tentativas. Podíamos dizer que ela estava chorando de dor. E isso ainda me parte o coração, ainda me irrita e me faz sentir como se eu tivesse decepcionado. Os médicos insistiram que precisavam fazer isso e nós concordamos com isso, e eu nunca me decepcionarei por isso. Depois disso, a única coisa que eles fizeram foi dar-lhe fluidos e colocá-lo sob uma lâmpada de calorimetria, e nós esperávamos. Eu não dormi nada naquela noite. Sua temperatura voltou a subir. Ele começou a comer novamente. Até hoje, não sabemos o que aconteceu, a não ser talvez a temperatura em nossa casa fosse muito baixa. 75. Era final do verão, no Texas. Mas desligamos o ar-condicionado durante o resto do ano e ainda assim o mantivemos em grupo. Eu estava tomando sua temperatura pelo menos 4 ou 5 vezes ao dia durante seus primeiros 6 meses. Ela estava um pouco abaixo do peso quando nasceu. Talvez uma semana ou mais cedo, mas nada de terrível. Hoje em dia, o garoto está batendo todos os seus marcos. Com um ano, parece um garoto de 2,5 anos de idade. Uma criança alta, ganhando bom peso. Não cabe em nenhuma de suas roupas. Esse medo, porém, eu nunca senti um nível de medo como esse antes. Aquilo foi uma merda escura e pesada que não consigo descrever.